Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs aqui do Santuário do Pai das Misericórdias, você que nos acompanha de casa, pelo sistema de comunicação da Canção Nova, é um prazer imenso estarmos aqui para juntos refletirmos sobre um tema tão bonito, tão importante. São José, guardião da Sagrada Família. Vamos começar já aplaudindo, né, São José, o pai adotivo de Jesus. Você que está em casa também aplauda São José. Já queremos felicitar aqui o nosso tão estimado Santo Padre Papa Francisco, que escolheu este ano para ser o ano de São José. Então nós vamos rezar por tantos pais de família que, a exemplo de São José, também vivem uma vida santa, uma vida bonita, de respeito para com a esposa e dedicação para com os seus filhos. Eu convido vocês a abrirmos agora, né, a nossa Bíblia em Mateus capítulo 1, versículos de 18 a 25. Mateus capítulo 1, versículos de 18 a 25. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação. Meus caros amigos, caros irmãos, hoje então, para a gente falar sobre a vida de São José, é para nós um privilégio. Este estudo de São José se chama Josefologia. Veio do latim, Josephus, então logos é palavra, é discurso. Então é um discurso, uma palavra, né, um estudo sobre a figura importantíssima de José. Né? Secundário em relação ao fiat de Maria, faça-se em mim, porque ela é numa escala hierárquica, Maria depois de Deus, ela está em primeiro lugar. Em seguida vem José e depois vem os santos. Então, José é secundário em relação a Maria, porém,
ele é totalmente essencial, né, para que Deus pudesse cumprir o seu plano, o seu projeto, de trazer Jesus Cristo ao mundo, para redimir a humanidade toda. Alguns pensavam, porque Jesus veio ao mundo, porque Adão e Eva, eles pecaram. De modo algum, nós não podemos mais dizer isso. A igreja já interpreta muito mais profundamente que já era plano de Deus, já redimir a humanidade. Deus quis criar o homem à sua imagem e semelhança, porém com limitações, com falhas, para que depois Deus viesse para nos resgatar em seu amor, né? Através da vinda de Jesus, uma vez que Maria miraculosamente fica grávida da ação do Espírito Santo, que a cobre com sua sombra, e ela fica grávida. E assim Deus vem ao mundo, vem se fazer humano com a gente, assumir em tudo a condição humana, menos o pecado. Então, meus irmãos, se não for pedir demais, quem tiver um violão ou teclado, pudesse acompanhar. Então, meus irmãos, quem que é José? Nós temos pouco tempo para estudar sobre José, 40 minutos, já se passaram 5. Então, nós vamos tentar fazer um resumo dessa josefologia, para a gente entender qual que é a importância, né, de José na historiografia bíblica, na vinda de Jesus para redimir o mundo. São José como guardião da sagrada família de Nazaré. José, ele era conhecido assim como José, o carpinteiro, o operário, aquele que trabalhava lá de sol a sol para sustentar a família. Ele, como disse o texto aqui agora, ele era o esposo de Maria. E só isso já seria o suficiente para a Sagrada Escritura dizer para nós quão importante era José. Mas José ainda tem outras coisas que ele também será importante. Só por ser esposo. O nome dele vem do hebraico, Yosef, né? Yosef. Nós tínhamos um guia que quando a gente foi à Terra Santa chamava Yusim, que era o diminutivo de José, então seria Zezinho, né? Yosef, daí surgiu então, né, esse nome em português, José. O que significa a palavra José? Deus cumula de bens. É bonito isso, né? Você que se chama José, você que está em casa, você que se chama José, olha só que nome emblemático que você tem. Que você recebeu não foi por acaso. Quisera que meu pai também se chamasse José, não é? Deus cumula de bens. Mas, assim bem que transparente, meu pai também é José. Eu às vezes costumo comparar minha vida com a de José, porque Jesus não teve lugar para nascer, teve que se arranjar numa gruta. Eu também, já tinha hospital na minha época, mas teve uma tromba d'água muito forte na região da Zona da Mata. E aquela chuva forte saiu destruindo tudo, né, rio abaixo, levando as pontes da cidade, muitos estragos em toda a região da Zona da Mata, né? As pessoas se lembram daquela data ainda em 79. A ponte que ligava Dores do Turvo, minha terra natal, aqui eu mando um grande abraço. A Senador Firmino, a cidade vizinha, tinha acabado de ser levada pela última enchente. Quando caiu aquela chuva na encosta, encheu demais o tanque, os açudes, e arrombando, saiu descendo, levando tudo. A casa de uma senhora, que hoje está no céu, Dona Efigênia Guerra, eu rezo por alma dela hoje também na Santa Missa. Ela acabou tendo apenas o prazo de correr para o morro assim, perto da casa, e a enchente veio e levou tudo. E já não era mais comum nascer, né? Nascer em casa, já se nascia, né, no hospital, mas eu fui nascer em casa. A casa onde eu nasci está de pé até hoje, nós não moramos mais lá, não é da nossa família, mas eu também sigo o chamado do Pai, assim como Jesus. E ainda, meu pai é um carpinteiro. Eu tenho o maior orgulho do meu pai. Eu olho para São José, eu vejo meu pai, o tempo todo. Um homem justo, um homem simples, um homem de Deus, um homem fiel. Ainda ontem eu postei no meu story uma foto do meu pai lendo a Bíblia, lê todos os dias. Todos os dias. Reza o texto todos os dias. E é o carpinteiro que cuidou da família
com tanto carinho. Então eu me sinto muito à vontade para falar de José, para falar de Jesus e para falar de Maria. Minha mãe também é uma figura excêntrica, que eu tenho paixão por ela, assim como Maria. Diz os psicólogos que quando a gente tem uma devoção muito grande, ou melhor, a gente tem muito carinho, muita proximidade da mãe, você consegue chamar Maria de mãe, você tem uma devoção muito grande a Nossa Senhora. Mas quando você tem alguns bloqueios com sua mãe, você tem às vezes alguma dificuldade para invocar Maria, para pedir intercessão, para ter esse carinho para com a figura de Maria, porque a referência que você tem de mãe não é boa. E a mesma coisa acontece com o pai. Então eu fico à vontade para dizer para vocês que eu tenho muito carinho por Nossa Senhora por causa da minha mãe. Gosto de cuidar dela, de ajudá-la. E eu tenho um carinho imenso por São José por causa do meu pai. E sobretudo eu consigo rezar muito bem ao Pai Celestial por causa da figura de pai que eu tenho. Um exemplo, são exemplos para mim. Portanto, meus irmãos, José, ele era também descendente de Davi. Havia as profecias sobre a figura do Messias, que de Jessé nasceu a vara, e da vara nasceu a flor. O pai de Davi era Jessé, e de Davi vai nascer a flor, que é Jesus, né? Que é Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, não só a Igreja Católica, ela vai celebrar José como um santo protetor da igreja, como também outras igrejas. A igreja ortodoxa, grega, russa, a igreja oriental, né? A igreja anglicana e a igreja luterana. Temos as mesmas raízes, né? A mesma base. Interessante que na iconografia religiosa de José, nós vamos ver ele sempre com um lírio nas mãos, ou às vezes um bastão florido, né? Nós vamos explicar sobre ele depois. O lírio de São José, ele nos remete a duas situações belíssimas da vida de José, que é a pureza e a castidade. Nós vamos entender um pouco também sobre essa questão, né? E aqui nós vamos entender por que foi tão bonita, mas também tão responsável o sim de José para com Deus. Nós vamos entender qual que é a importância de José. Então, meus irmãos, se a gente procura então lá na simplicidade de Nazaré, lá moraram Jesus, Maria e José. José era carpinteiro. Essa palavra carpinteiro surge mais tarde. Só o evangelista Marcos que vai chamar Jesus de o filho do carpinteiro, o carpinteiro, em referência a José. Mas observemos aqui que José, até o 3º e 4º séculos, ele não era assim muito lembrado na historiografia, ou melhor, na história da igreja. Então a igreja vai ter que esperar pelo concílio de Éfeso, para poder, então, falar sobre as questões da virgindade de Maria, aliás, da concepção imaculada de Maria. Então, claro que sempre associada a ela está a figura de José. E a partir do concílio de Éfeso, que foi no século V, mais ou menos ali no ano de 440, vai aparecer a figura de José, né, nas pinturas, nas obras de arte, pintadas nas igrejas antigas, inclusive Santa Maria Maggiore, Santa Maria Maior, na Itália. Começa-se a aparecer a iconografia de São José, as pinturas, mostrando, enfatizando que ele estava sempre ao lado de Maria. Maria era uma figura ímpar, importante para o cristianismo, mas José estava ali, sempre para honrá-la, para louvá-la em nosso nome. Mais tarde, José vai ganhar uma ênfase ainda maior, né? E quando se fala da genealogia de José, nós vamos encontrá-la na genealogia de Jesus. Então, se nós pegamos aí Mateus capítulo 1, e depois nós vamos ver também Lucas no capítulo 3, vamos ver aí as duas genealogias de Jesus, né? Mateus começa de trás para frente, começa lá em Abraão, vai chegando até Davi, passando lá, né,
pelos dois filhos dele, Natã, o filho legítimo, e Salomão, o filho dele com a mulher de Urias, né? Que é Salomão. Então, José seria descendente de Davi pela linhagem de Salomão. É descendente de Davi. Mas isso aí quem fala para nós é o Evangelho de Mateus. Começa então de trás para frente, de Abraão até José e Jesus. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, nós vamos ouvir de frente para trás. Começa de Jesus, filho de José, que é filho de Eli, ou Eliakim, que em português vai traduzir para nós por Joaquim. Era pai de Nossa Senhora. Então houve aí assim uma divergência entre os dois evangelistas. Por que será? Né? Porque na verdade Mateus queria apresentar para nós a genealogia de José, mas Lucas queria apresentar a genealogia de Maria. Como a sociedade era mais patriarcal, mais machista, então enfatiza-se a figura do homem. Então Lucas quer enfatizar que Maria, ela é que era filha de Eliakim, ou Joaquim, São Joaquim. Porém, Lucas coloca a figura de José. José, filho de Eli. Eli veio da palavra hebraica, ou aramaica, aliás, da origem grega de Eliakim, que traduzido é Joaquim. Então não tinha essa expressão para o genro. Então Lucas colocou José como filho, ao invés de genro, filho de Joaquim. Então, ambas as genealogias culminam em Davi. Repetindo, Maria, ela vem da linhagem de Natã, que é filho de Davi, o filho legítimo dele. E José vem da linhagem de Salomão, o rei Salomão, tão conhecido, né? Mundialmente, pelo templo de Jerusalém, a construção que ele fez. Ainda tem 7 fileiras de pedra, ainda da época que foi Salomão que construiu. E aí então, Salomão é filho daquela mulher de Urias, era o chefe de guarda de Davi. Então, meus irmãos, nós observamos aí que eram 3 vezes 14 gerações. O texto vai mostrar para nós, 2 textos, vai mostrar para nós sobre a primeira geração, de Abraão até o rei Davi, são 14 gerações. Do rei Davi até a Babilônia, mais 14 gerações. E da Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. Então são 3 gerações, 3 grupos aí que nós podemos elencar. Mas por que falar sobre essa genealogia? Nem todo mundo sabe traduzir, sabe interpretar sobre isso. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai, gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e assim foi. Qual que é o sentido para nós? Como nós vamos interpretar esse texto? É porque as profecias todas indicavam que de Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor, e da flor nasceu Maria, a mãe do Salvador, né? Era importante frisar que Jesus era o descendente de Davi, seja pela linhagem de Maria ou seja pela linhagem de José. Ambos descendentes de Davi, que são também descendentes de Abraão. Mas, meus irmãos, como é que era a vida de José? Como é que era a vida da família de Nazaré? Era muito normal, é muito simples. Diante da carpintaria, José ficava lá aprendendo, né? Aprendendo o ofício com o pai. Jesus era carpinteiro também. Eu também aprendi com meu pai um pouco de carpintaria. O filho olha para o pai e se espelha nele. Por que será que eu fui aprender isso? Porque meu pai me ensinava isso, né? Jesus não foi diferente. Nós afirmamos neste momento que José, ele conviveu com Deus ali, com Jesus, Deus carne e osso, né? Pertinho dele. A carpintaria de José era um lugar sagrado. Eu já conheci lá esse lugar, na cidade de Nazaré. A igreja de São José é erigida em cima da carpintaria, né, de José.
Ali ele viveu uma vida simples. Mas Jesus, ele é também surpreendido por Maria. Depois nós vamos ouvir falar sobre a vida de Jesus lá aos 12 anos, quando eles vão para Jerusalém, como é o costume de todo judeu, ser levado a Jerusalém por ocasião da Páscoa, para se celebrar lá no templo a Páscoa. Nós temos esse costume de hoje fazer a Páscoa por causa disso, por causa dos judeus, o costume judeu de ir até Jerusalém para se celebrar a Páscoa, a libertação que Deus causou na vida do povo. E Deus também quer trazer para nós a libertação, quer trazer para nós esta vida plena. Por isso que é importante fazer a Páscoa, comungar, se confessar, para não se deixar levar, não é, pelas coisas do mundo, mas buscarmos as realidades espirituais, a vida sacramental, que não é totalmente isenta da nossa humanidade. Pelo contrário, ela é importante, ela é necessária. Ela é necessária. Então, meus irmãos, nós acompanhamos então esta cena aos 12 anos. Mas Maria vai advertir o menino, ela é mãe. Meu filho, onde você estava? Eles perderam Jesus lá. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas como é que pode perder um menino assim? Né? Mas quantas mães também não perdem os seus filhos em Aparecida? Aqui na Canção Nova, por mais 50 mil olhos está em cima da criança, como é que não perde? Não dá para falar nada de Maria, dá? O pai perde, o irmão perde, né? A gente pode perder um ao outro. Mas quando eles acharam que Jesus estava lá, na caravana não estava, tiveram que, para aí, nós vamos voltar, porque vamos procurar o menino. E lá ele estava ensinando aos doutores da lei. Jesus estava dando lições de sabedoria, e os doutores da lei ficavam assim, embasbacados com tanta experiência, com tanta sabedoria. Como é que pode um menino de 12 anos falar para nós assim, no mesmo nível? Como é que pode? E Jesus era aquele portador da sabedoria do alto. Ele era o receptáculo da sabedoria de Deus Pai. E ele ensinava aquilo para os doutores da lei. Quem que eram os doutores da lei? Eram os sacerdotes do templo, os letrados, os teólogos do templo. Nada mais, nada menos do que isso. Então, meus irmãos, Jesus vai dizer para eles, mas não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Jesus falou isso na cara de José, né? Imagina, José deve ter feito assim, no mínimo, na casa do meu pai, né? Deve ter levado um susto naquele momento. Mas é claro que o texto continua, e aí o texto vai dizer que Jesus era-lhes obediente, submisso. E sua mãe Maria conservava tudo isso no seu coração. Maria já estava vendo o que estava acontecendo, tudo aquilo que já lhe haviam anunciado, desde o anjo Gabriel, lá na gruta de Nazaré. Não é mesmo? Agora, e sobre a vida? Como é que foi assim a questão da escolha de José? Como é que foi? Maria, ela ficava no templo. Quando desde pequenininha, ela brincava muito por ali, vivia no templo. E aí chegou o momento, né, os judeus tinham esse costume, que a menina deveria ser dada, né, em casamento a alguém, a um rapaz. E tinha que ser da linhagem de Davi, porque eles eram descendentes de Davi, então tinha que ser da linhagem de Davi. Então, foram até o sacerdote do templo, para que ele pudesse, então, ajudá-los a escolher qual seria o jovem, que seria então o pretendente de Maria, até que ela chegasse à idade perfeita, para ser entregue ao pretendente. Então, o texto não fala mais coisas sobre isso. Nós vamos buscar então, lá nos evangelhos apócrifos, e esses evangelhos escritos mais ou menos no século 6 a 7 depois de Cristo, que vão trazer eles contêm muitos elementos de verdade, mas não são tidos como inspirados por Deus, como canônicos, assim como são os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos são para nós canônicos, ou seja, reconhecemos de fato, a igreja os reconhece como inspirados por Deus, é palavra de Deus. Então, apócrifo é um evangelho que pode ter
alguma coisa a mais, sem ser o que a história mesmo teria contado. Então, os apócrifos vão dizer que esse sumo sacerdote, ele se abstém de dar a decisão sobre quem seria o jovem que se casaria com aquela jovenzinha, e ele vai remeter essa decisão a Deus. Olha que bonito. Ele vai dizer que é Deus que vai escolher. Então eles pediram, os jovens de Jerusalém, que trouxessem um bastão de madeira e colocasse na Sancta Sanctorum, um local sagrado para eles. E eles passariam a noite rezando. Isso está nos evangelhos apócrifos, não é nos 4 evangelhos canônicos não, tá? Então, o que consta? Que depois de uma noite de vigília de oração, o bastão que florisse, o bastão de madeira que florisse, a madeira estava ali. Imagina, eu peguei um pedaço aqui de madeira, um pedacinho de caibro, e colocar lá perto do Santíssimo. Como que vai florir, gente? Não é possível nem brotar. E aí então, miraculosamente, naquela noite, um bastão floriu. E aquele bastão era o de José. Então a escolha foi feita pelo Espírito Santo. Eu fico encantado de ouvir essa história, que pode ser que não tenha fundamento, não tenha assim historicidade, mas ela é muito significativa para a gente poder entender a ação do Espírito Santo, né? José, pelos escritos, é bem provável que ele foi viúvo, ele já tinha sido casado antes. Ele teve alguns filhos. Os apócrifos vão falar isso para a gente, não os textos canônicos. Então, há uma possibilidade dele ter sido, sim, casado antes, porém, a Bíblia não fala, né, como é que é o nome dos filhos, como é que é o nome da primeira mulher dele, não fala. Mas a gente fica com o texto sagrado, que José é o esposo de Maria, não é? Que também não prejudicaria em nada a história da salvação. Sobre a paternidade de Jesus, os 4 evangelhos, os textos sagrados, deixam bem claro. Quem é o pai de Jesus? É Deus Pai. José é o pai putativo, é o pai de adoção, é o pai protetor, é o guardião. É ele quem vai cuidar de Jesus. Isso nós ouvimos pelos evangelhos e também pela tradição apostólica. Os apóstolos foram nos ensinando tudo isso aí. E Maria, ela já tinha sido prometida então em casamento, ela de forma miraculosa, ela fica grávida pela ação direta de Deus. É importante a gente lembrar disso aqui, é a ação direta de Deus. Só que como eu acabei de dizer que Maria tinha sido já entregue aos cuidados de José, ela parece grávida. José ficou, coitado, todo atrapalhado da cabeça. Um homem todo puro, um homem santo, começou talvez até a imaginar alguma coisa errada. Meu Deus, mas ela parece grávida. Ele sabe que ele não tinha relações. Acabamos de ouvir o texto aqui agora, né, lá no finalzinho do texto de hoje, que, olha só, o versículo 25, Mateus capítulo 1, versículo 25. E sem que ele a tivesse conhecido, esse verbo conhecer na Bíblia, ele tem o significado de ter relações sexuais. Conhecer na Bíblia significa a união carnal. Sem que ele a tivesse conhecido, ela parece grávida. José, como um homem íntegro, puro que era, um homem santo, de uma idoneidade invejável, ele decide abandonar Maria em segredo. Aí o anjo, Deus percebendo o que tinha acontecido, envia o anjo para que no sonho dele disse: para que você está fazendo isso? O que acontece com ela é obra de Deus. Aí ele vai dizer assim: meu Deus, então é claro, isso é por minha conta, né? É minha interpretação. Então José volta para Maria e agora então ele vai assumir a paternidade de Jesus, paternidade humana de Jesus. Mas meus irmãos, por que José foi necessário? Maria já concebeu pela ação do Espírito Santo. Para que um pai adotivo? Aí está a questão importante.
Porque, de acordo com a tradição judaica, a cultura judaica, qualquer mulher que fosse pega em flagrante adultério, ou seja, mulher que não tivesse ainda se casado, se aparecesse grávida, mãe solteira, ia ser apedrejada, ela e o bebê, ainda no ventre. Ia ser apedrejada em praça pública até a morte. Era a prescrição da lei judaica. Então, primeiramente, José assume, a proteção de Maria. Ele se casar com ela era muito importante porque garantiria a vida de Maria. E em segundo momento também, ou conjuntamente, ele assume a vida, ele protege a vida de Jesus Cristo. Então, meus amados, a figura de José, ela é secundária com relação ao fiat de Maria, mas é essencial para ser guardião, protetor, salvador, se podemos dizer assim, da vida de Maria e José. Maria e Jesus. Sem ele, Maria não estaria viva, não estaria sendo, Jesus não teria sobrevivido para pregar o seu reino e idealizar o seu reino para nós. Então, como é que seria, meus amados, a idade de José? Há umas controvérsias para aí afora. Cada um vai entender a idade de José de acordo com a sua sensibilidade. Desde o século V, no concílio de Éfeso, então que começou-se a pintar as iconografias, as imagens de São José, o pintaram com uma cor, com cabelos brancos, barbas brancas. Isso é para tentar assim ajudar as pessoas a entenderem melhor a vida de José com Maria, que eles não tiveram relações sexuais. Ela havia prometido viver casta, pura, virgem para Deus. É assim ela se consagrou. Tanto que quando o anjo vai dizer para ela, você vai ser a mãe do Salvador, ela não é que ela recusa em momento algum, mas ela vai querer entender melhor. Mas como é que vai se dar isso? Eu não tenho relações com nenhum homem. Eu não quero ser mãe, mas não queria se casar, mas para ser a mãe do Salvador, aí ela aceitou na hora. Mas como é que vai se dar isso? Maria não estava talvez entendendo em primeira mão. Então o anjo disse, não se preocupe, Maria, o que vai acontecer com você é obra de Deus. O Espírito vai te cobrir com sua sombra. E aí ela disse então, eis aqui a serva do Senhor. Então, meus amados, quando eles pintam José com essa fisionomia mais velha, é para dizer que o homem mais velho já não tem tantos desejos sexuais. Seria mais fácil para ele ter Maria como se fosse uma filha, Ele vai cuidar daquela menina. Mas o pintor Rafael, ele não. Ele apresenta José com um jovem assim um jovem não, É jovem, 50 anos. A figura de José. Como eu disse, de acordo com os escritos dos apócrifos, José teria se casado antes. Então já seria um homem mais vivido, teria alguns filhos. Mas com Maria, ele não teve filho biológico. Não é mesmo? Isso também trouxe muita discussão na história da igreja. Será que depois de Maria não teria tido mais filhos? Aí vem alguns para defender a tese que por que a historiografia bíblica não teria contado, não teria falado. Mas parece sim, padre, lá, olha Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí lá fora. Aqueles filhos que você vai estudar a teologia, vai estudar os escritos antigos, eram os mesmos nomes dos filhos de Maria de Cleofas, irmã de Nossa Senhora, portanto o mesmo nome, Maria e Maria. Ô padre, mas por que não colocou outro nome? Bom, eu conheci em Raul Soares, uma terra que eu tenho um amor muito grande, estão me acompanhando de lá também. E uma família que tinha muitas Marias. Maria I, Maria II, Maria III, o nome delas era assim, Maria IV, eu conhecia Maria IV, muito amiga minha. Então isso acontece no mundo, era um costume também. Portanto, Maria de Cleofas é que era mãe daqueles ditos irmãos de Jesus. Porque na nossa língua, nós temos aí algumas expressões que não se traduzem em língua nenhuma no mundo. Por exemplo, a palavra saudade. Ela só existe na nossa língua portuguesa, Mas naquela época não havia expressão
Eu acabei de falar para vocês aqui que do grego original não tinha expressão genro. Então José foi colocado como filho de Joaquim, não foi? Então, também não havia expressão para chamar, né, de primo, irmão, primo primeiro. Então colocaram irmãos. Maria e seus irmãos. Mas se refere a Maria de Cleofas. Os escritos antigos vão nos dizer isso. Se refere a Maria de Cleofas. Então, eram os filhos dela. Maria e teus irmãos. Não falou que era a mãe dele. Maria e teus irmãos estão aí fora. Mas, mesmo que fosse a mãe de Jesus, então, meus irmãos, os irmãos de Jesus não existem. Irmãos biológicos. Mas se existissem, seria um prazer imenso. Não mudaria em nada a história da salvação, da redenção do mundo. São José, meus irmãos, então, ele é pintado, ora mais velho, algumas imagens também são ele mais velho, ora ele é pintado mais jovem. Eu fiquei olhando aqui a figura do Pai das Misericórdias, eu fiquei vendo aqui José e Jesus. Olha ali um homem de 50 anos, quando eu estava estudando os textos de José. Então, eu prefiro entender assim, que José não era tão velho assim não. Eu prefiro entender José com uns 50 anos, uns cinquentão. Até porque nós vamos precisar entender por que ele... Eu prefiro entender que ele era mais jovem, não era tão velho assim, porque para se atravessar o Egito, quando Herodes queria matar todos os meninos, de 2 anos para baixo, o anjo disse, José, pega o menino e Maria e fujam para o Egito, para o deserto. E assim eles tiveram que fugir, para fugir daquela raposa Herodes. Existe uma festa na igreja para se lembrar os 2.000 meninos que morreram no lugar de Jesus. Os 2.000 mártires em defesa do Cristo. Mas só que para atravessar o deserto, gente, era a pé, não tinha carro igual hoje. Não havia asfalto, igual tem hoje lá no deserto do Saara, por exemplo, descendo o Saara para chegar até o Egito. Então, um homem muito idoso não suportaria a travessia do deserto, apesar de que uma pessoa jovem, eu tive lá uma vez no deserto do Saara, subindo para Israel, quando nós descemos do ônibus para conhecer lá os poços de Mara, construídos por Abraão, havia um calor insuportável, um bafo quente insuportável, de mais ou menos os quase 50 graus. Como que nós imaginaríamos se eu, com os meus 27 anos, mais um pouquinho, né? 42. Como que uma pessoa idosa suportaria aquela situação difícil? E não se podia atravessar sozinho. Tinha que se aproveitar as caravanas que atravessavam o deserto. Então não foi uma fuga assim muito repentina. Tiveram que calcular quem é que vai atravessar agora, quais são os grupos. E eles pegaram carona com os grupos, com seus cavalos, jumentos, etc. Levando lá algumas coisas e eles conduzindo. Meus irmãos, São José, ele foi invocado na história da igreja até hoje, desde o século V, de 440 para cá, como padroeiro das famílias, padroeiro dos trabalhadores, dos carpinteiros, dos moribundos, dos doentes, né? Protetor universal da igreja, padroeiro dos esposos ou pais de família, padroeiro da morte feliz, né? Os evangelhos apócrifos vão falar um pouquinho sobre como é que foi a morte dele. Os evangelhos apócrifos vão, às vezes aumentam alguma coisa, tiram alguma coisa. Tem alguns elementos de verdade, mas não são tidos como inspirados propriamente dito, porque nem tudo ali é real. Mas os apócrifos é que vão dizer alguma coisinha sobre a vida dele, que ele morreu aos 111 anos, na cidade de Nazaré. Mas na verdade, e diz o texto que ele estava com consciência boa, trabalhou até o último dia da vida, o anjo lhe avisou da morte, ele vai ao templo, e quando ele volta do templo, ele contraiu uma doença que ali ceifou a vida dele. E diz ainda o texto, que estava com todos os dentes na boca. Evangelho apócrifo, né? Cada um acredita o que quiser. Portanto, meus irmãos, na história da igreja, José também teve uma grande influência dos papas. Muitos falaram sobre José, trouxeram à tona novamente os ensinamentos a vida de José, né? Por exemplo, Sisto IV, no ano de 1400
em 79, vai introduzi-lo no breviário e no missal romano. Pio IX, ele vai proclamá-lo protetor da Igreja Universal no dia 8 de dezembro de 1870. Pio XII vai criar a festa de São José Operário, que é celebrado no dia 1º de maio. O Papa Leão XIII, na encíclica Quamquam, ele vai nos exortar todos os católicos para que rezassem a São José como patrono da igreja. Patrono da igreja. O Papa João Paulo II, ele emite a encíclica Redemptoris Custos, que vai falar para nós sobre o guardião do Redentor, né? A importância dele no plano da redenção. Depois, ainda, o Papa Francisco, ele que cria aí o ano de São José. E porque tem alguma história com São José. Ele foi ordenado no dia 19 de março. E no emblema o brasão dele, tem o lírio que remete a São José, né? E o Papa Francisco para nós é o nosso José, do jeitinho de São José, aquele homem simples, né? Um homem justo, um homem bom, um homem santo. E o Papa Francisco também tem lá no quarto dele uma imagem de São José deitado, dormindo. E a fé dele, do Papa, é o seguinte: coloca, quando ele tem uma intenção lá bem particular, muito urgente e necessária, ele pega a imagem, coloca o papelzinho lá debaixo e pede para São José sonhar com aquele pedido dele, né? A morte de São José, ela trouxe também assim, um grande senso da importância do silêncio, viver o silêncio. A igreja falou pouco de São José na historiografia bíblica, né? Falou pouco. Mas também os livros apócrifos vão falar que ele morreu então no dia lá no calendário, na verdade o calendário do copta antigo, é uma língua egípcia, que ele teria morrido lá numa data que equivale no nosso calendário gregoriano ao dia 20 de julho. Então estamos prestes a celebrar essa data de 20 de julho. Os padres da igreja, que foi lá depois do concílio, do século IV, terceiro e quarto em diante, muitos padres falaram sobre a vida de José. O padre, por exemplo, São Orígenes, vai falar que José era justo e a Virgem Maria era sem mancha. No século IV, Cirilo de Jerusalém, Cromácio de Aquileia e Ambrósio de Milão, eles também vão fazer menção a José, né, em seus escritos. São Cirilo de Alexandria, são todos santos agora, né, gente? Vai falar sobre a paternidade de José. São Cromácio vai dizer que São José é descendente tanto de Davi como de Abraão, como acabamos de falar aqui. Santo Agostinho vai falar que José era um homem íntegro. E também para São João Crisóstomo, era um homem justo em palavras e atitudes. E São Orígenes, um padre da patrística, vai escrever sobre José que ele não tinha que se preocupar com nada que vinha de Deus, porque a ação toda é de Deus, né? Você é o servo e não o Senhor. Você é o doméstico e não o Criador. Então que José não tinha que ter nenhuma preocupação. O judaísmo, meus irmãos, vai falar sobre José, mas eles não têm assim aquela fé em São José, mas reconhece José nos escritos antigos. Inclusive, eles não professam a fé que Jesus é filho do alto, que ele é o Messias. Mas Jesus é filho de José, da carne de José, que José teria tido relações sexuais com Maria para ter José, nada mais do que isso. E o islamismo, eles não tocam na figura, né, de Maria, nem de José, mas falam de Jesus. Para eles, os islâmicos, Jesus é um profeta, né? É um grande profeta, mas que assim como Adão não teve genealogia, então Jesus também nasceu
de Maria e pronto, né? Nasceu do alto, não precisou de genealogia nenhuma e nem que é descendente de Davi. Meus irmãos, na história da arte, nós ouvimos aqui muitas pinturas falando de José. Muita gente começou a pintar José, né? E como eu disse, as figuras pintadas de José mais velho era para dar mais explicações do celibato de José, etc e tal. Mas tem um crítico dessas pinturas antigas que ele chama essas interpretações de tolas. Porque se José fosse muito velho, então se explicasse a santidade, a pureza, a castidade de José só pela idade dele, porque ele não consegue mais ter relações, mais copular, então quer dizer que nós tiramos toda a pureza e a castidade, é a santidade de José. Então ele vai dizer, não, José não era velho assim. Ele tinha lá uma boa idade, meia idade, seria os 40 para 50 anos, assim como São Rafael teria dito quando pinta a figura de José como um cinquentão, né? Então, meus irmãos, para a gente encerrar essa reflexão, nós vamos assim ficar curiosos, por que tanto silêncio da figura de José, né? Os papas tentaram elucidar ainda mais a sua figura, mas se fala muito pouco, muito pouca coisa é mencionada sobre a vida de São José. Agora, o silêncio de José, de modo algum, ele é sem importância. Pelo contrário, o silêncio de São José, ele é místico. É o silêncio de um homem que escuta Deus. Um homem que abriu mão, né, dos seus ideais, dos seus sonhos, para sonhar os sonhos de Deus. Sonhar os planos de Deus. José abre mão de toda o seu... Ele já tinha uma vida já constituída. Se ele foi casado ou não, como diz os apócrifos, se ele teria tido outros filhos. Então, José agora abre mão de tudo isso para poder ser o pai do menino Jesus. Era uma missão de forma alguma pouco importante, era importantíssima. Porque ele vai ensinar para Jesus lá na sua carpintaria, como que era importante aprender a lei do trabalho. E Jesus vai ensinar isso para os apóstolos mais tarde, né? Vai ensinar para os apóstolos tudo que aprendeu de José. O princípio de justiça, inclusive José também, ele é chamado como padroeiro da justiça social. Porque ele era um homem honesto, um homem justo, um homem que trabalhava muito para sustentar a família. Tinha muito cuidado com Maria e com José, né? Ele tinha uma família para cuidar. Mas aquilo que Jesus tem como princípio de vida, honestidade, o trabalho, o respeito, ele aprendeu tudo aquilo de José. Então o que os apóstolos aprenderam foi herança de José e sobretudo herança também de Maria. Então o que os apóstolos vão fazer é justamente repetir tudo que Jesus aprendeu e viveu. Então, meus amados, nós vamos ficar de pé. José foi importantíssimo para a história da igreja. Nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude a termos um pouquinho dessa espiritualidade de São José, o homem do silêncio, o homem que guardou tudo no seu coração, que às vezes não compreendia porque era humano, de carne e osso como qualquer um de nós, mas de repente José, ele silencia-se diante de Deus. Ele projeta a sua vida toda para a escuta da palavra de Deus. E ele escuta Deus justamente na oração. É justamente nos sonhos. É lá nos sonhos que José fala, que Deus fala com ele. Então guardem bem isso, tá? Porque Deus pode falar conosco através dos sonhos. A gente aprendeu isso através de José. Nós vamos então pedir a Deus essa graça. Vamos pedir a Deus essa graça de vivermos intensamente a espiritualidade de José. Nesse mundo tão barulhento, tão corrido, todo mundo só corre atrás do trabalho o tempo todo. E nós somos chamados hoje a vivenciar neste momento agora
um pouquinho dessa mística do silêncio, a escuta de Deus, ter a hombridade de José. Coloque a sua mão no coração. Vai pedindo ao Senhor que te dê este dom de José, o dom do silêncio. Fala para Deus se às vezes você grita demais, se você fala demais. Fala para Deus se às vezes você vive num ativismo total e não consegue parar para rezar. Você é capaz de abrir mão dos seus planos, dos seus projetos, para você assumir os projetos de Deus? Eu sei que Deus chamou você para constituir uma família, mas você é capaz de conduzir a sua família para os planos de Deus? Você é capaz de conduzir a sua família para os sonhos de Deus? Você seria capaz de conduzir a sua família a sonhar os sonhos de Deus? Jesus ainda continua sofrendo ameaças de morte. Quantas mulheres abortam, estão querendo abortar e você aplaude, você também induz. É Jesus sendo perseguido por Herodes ainda hoje. Quantas vezes algumas mulheres têm que sair de casa, largar o marido para defender o filho? Ou às vezes a família quer que a menina aborte e ela vai no namorado, vão para longe, para os Egitos da vida, para fugir da grande raposa Herodes. O poder que tenta destruir a vida no nosso meio. Vamos elevar a nossa oração na linguagem dos anjos. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a vivenciar essa espiritualidade de luta pela vida, de guardar o Cristo na vida de cada irmão e cada irmã, e proteger o Cristo em todas as ciladas, proteger Maria dos dragões que tentam abocanhar a sua vida. E nas aparições de Maria, ela tem induzido isso, nos levado a buscar a Deus e não o mundo. Então, meus irmãos, elevemos nossa oração. Oria Maria, Shiri la Maria, Maria Maria, Shiri Oria Maria, Maria Maria. Vai entregando a sua vida, assim como José entregou a vida dele para Deus. Vai entregando a sua vida então agora. Se você já se adentrou dentro dessa espiritualidade, Josefina, você se permite conduzir pela espiritualidade de São José. Ele não é fim em si mesmo, mas ele aponta como seta para o alto. Proteja o Cristo, proteja o Evangelho de Jesus. Não deixe que essa cultura de hoje ela destrua o Evangelho de Cristo. Não deixemos as contaminações da nossa cultura, do indiferentismo religioso, destrua as sementes do Evangelho de Jesus. Não permita que o joio do mundo seja plantado dentro da sua casa. Proteja o seu marido, a sua esposa da contaminação do mundo. Proteja os seus filhos da mundaneidade, o caminho dos vícios, da promiscuidade. Vai rezando isso. Senhor, não permita que a minha família se perca. Você quer ir para o céu? Diga eu. Você quer ir para o céu? Diga eu. Você quer que a sua família vá para o céu? Sim. Então o que você tem feito para anunciar o Evangelho lá na sua casa? Você tem anunciado Jesus então para eles? Senão não haverá céu. Viu? Você tem anunciado para eles a salvação que é Jesus, a estrela da salvação que é Maria. Então reze a sua família agora. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te entrego minha família. eu te entrego a minha família. Assim como São José, Assim como São José, ele guardou a sua família. ele guardou a sua família. Dai-nos a graça, Senhor, Dai-nos a graça, de Senhor, os teus anjos de teus anjos guardarem nossa família,
guardar a minha família de toda ação diabólica, de toda ação de diabólica, toda ação do mal. de toda ação do mal. E assim nós pedimos, E assim nós pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que sejam destruídas que sejam destruídas de nossas casas, de nossas casas, de nossas famílias, de nossas famílias, toda ação demoníaca, toda ação demoníaca, toda tibieza espiritual, toda tibieza espiritual, toda frieza evangélica. toda frieza evangélica. Amém. Amém. Meus amados, eu quero convidar vocês então a rezarmos essa oração bonita. O Stênio vai rezar conosco a oração de São José. Eu aprendi desde pequeno lá na minha terra, e o Papa Francisco ressuscitou isso dentro de mim. Algumas pessoas, alguns conterrâneos meus estão aqui, né, colegas de infância, minha prima está lá atrás, a Rose, a Graziele, eu não sei o nome das outras, mas a Alessandra, a Adriane, a Poliana. Lá na minha terra eu aprendi a rezar desde criança. Desde criança eu ia para o templo, desde 5 anos. Hoje eu estou completando 15 anos de sacerdócio. Fui ordenado por Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, obrigado, que está em processo acelerado de beatificação. Dom Luciano, ele era, de acordo com os dizeres da Europa, as boas línguas da Europa, era um papável aqui no Brasil, um homem santo, um homem muito santo. E nesse dia, no ano de 2006, eu fui ordenado sacerdote em Dores do Turvo e vim celebrar com vocês, falando deste homem que é patrono universal da igreja, São José. Eu quero que vocês repitam conosco. Nós vamos rezando e vocês vão repetindo aí no silêncio do seu coração. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e depois de termos implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por este laço sagrado de caridade, que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com seu sangue, e nos socorrais em nossas necessidades com vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da Sagrada Família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste, o erro e o vício que aflige o mundo. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, defendei também agora a Santa Igreja de Deus contra as ciladas dos seus inimigos e contra toda adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, piedosamente morrer e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. São José, rogai por nós. vamos dar uma salva de palmas bem bonita para São José, patrono da igreja e das famílias.